Novembro de 2022, o ano da tecnologia e o mês do WordPress 6.1. Nossa, foi horrível essa introdução, mas agora a gente vai falar na versão 6.1 do WordPress, foi lançada agora nesse mês de novembro, e nesse vídeo eu vou listar 10 novidades. Claro que esse lançamento tem muito mais novidade. Vamos falar desta versão 6.1 em 3 blocos. O primeiro bloco, eu vou falar sobre o tema 2023, depois a gente vai pular para o editor de site, onde eu vou listar algumas melhorias, e por fim a gente vai no editor de blocos, onde a gente vai listar as melhorias referentes ao editor de blocos. Então, só lembrando, dentro do canal a gente já teve aí uma série de vídeos falando sobre o Full Site Editing. Então você pode ver como gerenciar estilos globais, como criar cabeçalhos para o WordPress, criando footer para o WordPress, entre outros itens. E em particular, nesses vídeos aí, eu estou utilizando a versão 6.1 do WordPress. Então, já falo em detalhes algumas das novas funcionalidades. Então, se você quiser um pouco mais de um ponto específico aí, saber as novidades, por exemplo, sobre estilos globais, então vale a pena dar uma conferida nesse vídeo. Primeiro item da lista, novo tema padrão 2023. Então, esse tema vai ser lançado aí nessa versão. É a terceira maior atualização do WordPress para esse ano de 2022 e conta com um novo tema padrão. E esse tema padrão, ele tem um ponto especial, que é a questão das variações. Em particular, esse tema vai contar com 10 variações. É um ponto bem interessante, que a gente consegue aí ter uma personalização do tema sem alterar sua estrutura, simplesmente alterando cores, fontes e espaçamento. Agora sim, entrando nas novidades referentes ao Full Site Editing. Então a gente tem a inclusão da tipografia fluida, que a gente vai falar nesse vídeo. A gente tem aí melhoria na experiência de gerenciamento de templates, então tem novos templates sendo incluídos, como também funcionalidades que é a associação de templates para páginas e posts. Na sequência a gente vai falar sobre o gerenciamento de menus e o gerenciamento de estilo simplificado. Particularmente esse estilo simplificado a gente já tem um vídeo um pouco longo falando sobre o assunto, então a gente não vai falar tanto assim. Então agora vamos falar sobre o editor, Quais são as novidades que a gente tem aí na versão 6.1 do WordPress? Número 6, a gente tem as melhorias no controle de design, então a gente tem uma melhor experiência referente à edição do design dos nossos blocos. Essa funcionalidade passou por uma padronização em diferentes telas, como também alguns itens foram escondidos, para reduzir um pouco a poluição de opções que a gente tem sobre o editor. Continuando, a gente tem melhorias sobre o bloco de lista e citações. Foram incluídos aí também mais filtros no bloco de loop e consulta. Muitos desses filtros estão disponíveis na parte de desenvolvimento. E, por fim, a gente tem novas funcionalidades referente ao travamento de blocos. Então, tem um novo toggle que foi introduzido aí para a gente bloquear os elementos filhos, como também tem uma propriedadezinha que a gente vai ver que a gente consegue incluir no bloco, onde a gente trava totalmente a edição de um grupo de blocos. E por fim a gente tem o ponto interessante, que é a inclusão de 25 melhorias relacionadas à performance. E essas melhorias estão relacionadas ao código WordPress, a REST API, Multisite, WP Query e o registro de blocos. Ok? Então, boa parte dessas atualizações aí vieram do time de performance, que é dedicado para o plugin Performance Lab. Então, boa parte dessas melhorias, quando elas são validadas dentro desse plugin, elas passam a fazer parte do core. Um item que foi aí, incluído inicialmente e depois excluído, foi a questão da conversão de imagens para WebP por padrão. Então, ainda está sobre discussão, esse item aí está em ajustes e possivelmente vai entrar na próxima versão do WordPress. Então agora vamos testar essas funcionalidades e ver essas novidades na prática. Mas antes, só lembrando, se você vai atualizar o seu WordPress, certifique-se que você tenha um backup. Então isso é muito importante. Não ir lá no site em produção e apertar atualizar sem ter um backup do seu site. Então antes da gente entrar também nessa parte prática, dentro do repositório de temas do WordPress, agora quando você acessa
um tema de bloco, a gente tem a opção de visualizar as suas variações. Então eu clico aqui nesses quadradinhos, então eu estou acessando as variações deste tema. Este é um recurso novo que entrou no repositório de temas, então todos os desenvolvedores de temas agora têm a opção de utilizar este recurso. Um último item antes de a gente entrar na parte prática. Esse WordPress 6.1 é chamado Mission, então a gente está aqui dentro do post de lançamento desta versão. E se a gente procurar aqui uma pessoa, Felipe, a gente vai ver, né, que eu fiz parte da contribuição dessa versão. Então eu fiz um pequeno fix, né, que entrou nessa versão referente ao bloco de autor. Então tá aqui, né, minha contribuição na versão 6.1. Beleza? Então agora sim, vamos à nossa parte prática. A gente está aqui dentro do meu editor, né? Eu estou utilizando o tema 2023, então só para a gente voltar no painel aqui, aparências, tema 2023, vou em editor e a gente vai acessar o editor de site. Então aqui a gente tem o tema definido, é uma cor bem viva, essa não é a cor padrão, eu estava só testando variações. E se eu quiser visualizar as variações desse tema, onde é que eu vou? Aqui no topo superior em estilos, o botão de estilos, eu tenho a opção procurar estilos, seleciono essa opção e aí sim a gente vem às 10 opções de variações deste tema. O que vai acontecer aqui é uma variação de cores, fontes e espaçamento. Escolhi essa variação em particular porque a gente tem uma fonte bem grande aqui, a gente vai ver outro recurso, né, que é a questão da tipografia fluida. E como é que isso funciona? Então, vou clicar aqui em ver, vou abrir o meu site. Então, aqui a gente tem agora o nosso site fora do editor, mas sim como usuário normal. Se eu for inspecionar e fazer uma simulação de um device, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma tela grande e a gente vai reduzindo o tamanho da minha tela, né, só para ver como é que minha fonte vai se comportar na redução. Então, prestem atenção aqui nesta parte, né, o texto Felipe Sintra aqui, como é que ele vai se comportar. Quando eu vou reduzindo a minha janela, né, a área, o viewport do meu site, né, que seria, por exemplo, uma visualização tablet ou mobile, o meu conteúdo ele vai se adaptando, né, a fonte vai, né, tanto aumentando quanto diminuindo. Este recurso em particular, ele é definido. Então, vou botar numa cor mais suave aqui. Então, ok. Este recurso em particular, o que acontece? Ele é definido pelo tema. Então, dentro do theme JSON, você vai definir o tamanho máximo e o mínimo e um tamanho padrão. E daí, as fontes elas vão respeitar essa amplitude aí de valores. Então, aqui selecionei um novo tema. Então, esse é o ponto, né, número 1 que a gente está cobrindo aqui nesse vídeo. Ponto número 2, referente à edição de menus. Então, vou acessar um menu em particular de navegação aqui, estou com esse item selecionado. Se eu voltar em configurações, uma coisa que a gente já cobriu aqui no canal, essa opção anteriormente, ela ficava disponível aqui para a gente escolher qual menu que a gente queria trabalhar. E agora essa opção, ela está dentro da configuração lateral da site. Então aqui está links do YouTube, se eu quiser selecionar outro menu, eu posso selecionar, salvar. Então agora a gente está utilizando um novo menu. Outro ponto também que não foi comentado no vídeo anterior sobre como funciona esse esquema de navegação no 6.1 é a opção, por exemplo, aqui se eu abrir essa opção, clicar no menu, é escolher o ícone mobile do meu menu. Quando o meu conteúdo é contraído, ele vai ficar esse menu de hambúrguer e a gente pode escolher suas variações. A ideia é que no futuro você possa, né, enviar esse botãozinho aí para você definir como um menu do seu site. Ok? Então, só para a gente continuar essa parte aqui, eu vou pegar um site rodando a versão 6.0. Então, beleza. Aqui eu tenho do lado direito um WordPress com a versão 6.0.3. Então, vamos aqui no meu painel de aparências, editor, eu estou utilizando o 2022 aqui nesse caso, mas se a gente for no menu do editor de site, se a gente selecionar templates, fazer a mesma coisa aqui, menu, templates ou modelos, quando a gente tinha a inclusão de um novo modelo, né, a gente tinha os seguintes templates disponíveis para a gente.
a front page, autor, categoria, data, tag e taxonomia. Então o que a gente tem agora é a inclusão de página e de post único. Então são essas duas opções que a gente tem aqui disponível dentro da parte de modelos. Neste caso tem outras novidades, mas são relacionadas mais a desenvolvedores. Então eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz no lançamento anterior. Vou fazer um vídeo mais dedicado a desenvolvedores. Então agora sim, voltando ao nosso painel. Então vamos aqui acessar uma página específica. Então vou aqui em About. Então dentro de About eu tenho um título principal, eu tenho o meu parágrafo e eu tenho uma lista aqui. Então essa lista, o que vai acontecer? Antes, quando a gente selecionava uma lista, era um bloco único. Então só para a gente entender aqui, quando a gente tinha uma lista, a gente só vinha um único item. Então, para a gente fazer uma pequena comparação, vou voltar no dashboard desse site, vou uma página em particular, vou selecionar esses 3 parágrafos, marcar como lista. Então, se a gente for na visualização e lista, o que a gente tem é um item único, né? A gente não consegue aqui, por exemplo, reordenar esses itens, ok? Então, agora, com essa nova opção, a gente tem itens únicos, a gente consegue reordenar esses itens. Então vamos dizer aqui que eu crio um sub-item para essa lista aqui. Então se eu reordenar, o que vai acontecer? Os 2 elementos eles vão andar, né, agrupados. Essa é a primeira novidade. Outra novidade é referente ao bloco de citação. Então vou selecionar aqui o bloco de citação, que é que a gente tem dentro do bloco de citação, a gente pode obter aqui sub-item. Comparando, né, o bloco de citação que a gente tinha aqui, ou de quote, quando eu seleciono, eu não consigo ter sub-itens aqui. Eu posso quebrar linhas, mas esse bloco ele vai permanecer um único item. Agora sim, a gente consegue ter elementos independentes. Então, eu posso, por exemplo, aplicar um background só para um elemento. Como também aqui a gente não vai ter nenhum problema. Outra novidade que a gente tem é referente ao travamento de blocos. Essa opção em particular é uma API nova que não está exposta para o editor visual. Mas o que vai acontecer? A gente tem a possibilidade de escolher para editar apenas o conteúdo, sem deixar o editor modificar a ordem dos blocos ou sua personalização. Para isso, a gente precisa dar um pulo no código do nosso bloco. Então aqui eu tenho um grupo, né? Nessa estrutura de grupo eu tenho um parágrafo, uma citação, um parágrafo e um parágrafo. O que vai acontecer? Eu vou dentro do código dessa página, em particular editar o código, é só um exemplo aqui, para a gente entender o poder dessa funcionalidade, e dentro do bloco de grupo eu vou adicionar template log content only. Atualizar essa opção, agora eu volto no editor visual. O que vai acontecer aqui, se eu selecionar o grupo em particular, eu não consigo mais visualizar os sub-itens, eu não consigo mais alterar a sua ordem. O que a gente consegue fazer apenas é modificar o seu conteúdo. Então, posso aqui editar o texto normalmente. Quando eu seleciono também esse grupo, a gente vai ver aqui o conteúdo que a gente consegue editar. Então aqui, né, eu consigo simplesmente colocar Sintra, mas eu não consigo editar a sua ordem ou fazer a personalização. Essa é uma opção muito boa, né, para quem cria temas, vai entregar para o seu cliente e espera que, né, mantenha-se aquele design, sem bagunçar o design da sua página. Aí você, né, trava e deixa apenas a edição do conteúdo disponível para este elemento. Então, só um último item, né, aqui eu estou dentro de um post de teste para a gente ver novidades referentes aos controles de design. Eu vou selecionar essa área, vou converter esses itens aqui. Então notem agora, né, que toda vez que eu tenho que transformar um item, eu tenho a sugestão do heading, lista e quotes. Então esses são os 3 itens aí mais utilizados, então eles priorizam esses elementos. E aqui eu vou converter em colunas. Então eu tenho 2 colunas, né, dentro dessas 2 colunas. Então selecionando aqui a parte de design, né, todas essas opções agora, né, de aparências, altura de linha, espaçamento de fonte, elas foram escondidas, né? Mas a gente pode voltar a ter acesso a esses itens. Então, quando eu incluo aqui, a gente pode alterar sua aparência, espaçamento de letra, como também o line height desses itens. Outro item que é novo é a questão da nova ferramenta aqui, que a gente consegue controlar espaçamento e o padding dos meus elementos. Então, eu posso aqui colocar block spacing também e eu posso controlar o
espaçamento do meu bloco. Aqui ele vai para os 4 eixos. Se eu quiser personalizar isso, eu vou nesse cadeadozinho aqui e eu posso agora editar esse espaçamento para o topo, para a direita, na base e na esquerda. Então a gente consegue ter, né, em cada eixo uma edição desse item. Outra opção que a gente tem é a questão da inclusão de borda, então posso incluir bordas também. Essa questão de borda, ela vai variar de acordo com o bloco, certo? Se o bloco tem suporte ou não à borda. Depois a gente pode também fazer o mesmo esquema, né? Ter aqui o controle de bordas e se eu quiser, por exemplo, né, remover ou modificar a cor da borda só para um eixo, a gente consegue fazer isso também. Então aqui está a maior bagunça, mas então aqui eu defini uma cor para cada borda e eu posso modificar a dimensão em cada eixo. Então essas são as opções de design que a gente tem. Se a gente for em imagens também a gente vai ter mais opções, então só incluir imagem aqui, fazer o upload de uma imagem, essa imagem, WordPress 6.1, o que eu posso fazer é aplicar uma borda arredondada para a imagem. Se eu quiser aplicar em cada eixo, posso ir no cadeadozinho, desmarcar e a gente pode aplicar essa borda arredondada somente para o canto superior esquerdo, por exemplo, aqui. Então essas são as opções de design, esse é o último item que eu queria mostrar aqui, referente às novidades da 6.1. Né? Claro que na listagem tinha mais itens, mas também, né, boa parte desses itens eu já cobri em outros vídeos aqui. Então a gente vai fechando esse vídeo por aqui, essa é a versão 6.1. Possivelmente a gente vai ter mais um vídeo focado em desenvolvedores, mas muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e um abraço e até o próximo vídeo. Falou, tchau!